2024. É a primeira vez que eu estou tendo o prazer de estar falando diretamente com todos vocês. Mas falando o quê? Trazendo o quê? Qual a novidade? A novidade são as coisas boas que estamos fazendo em seu benefício. A primeira delas, você gostaria de estar recebendo informações ou poder acessar informações de como evitar ser roubado, de como evitar ser enganado, de como evitar todas as enganações que tem aí afora? Pois é, em função disso nós criamos um departamento chamado Antifraude, onde você pode acessar. O responsável por essa nova diretoria será Nelson Lima, que tem uma patente específica para garantir processos de fraude. Mas como se isso não bastasse, terá na equipe dele um especialista em inteligência artificial, um especialista em fraude de cartões. Com que finalidade? Orientá-los e evitar que você possa ser enganado. Como se isso não bastasse, nós teremos também um delegado de polícia, Dr. Roberto Monteiro, que irá dar as dicas daquilo que está acontecendo a cada minuto. Só uma noção rápida. Você vai num restaurante, você tira uma foto de um QR que teoricamente teria o seu cardápio, mas nada garante que alguém tenha colocado um outro QR e ele acabou de invadir o seu celular. Então, esses são alguns exemplos de coisas que estarão à sua disposição de uma forma gratuita e de uma forma de evitar que você seja enganado. Como se isso não bastasse, nós criamos agora um outro departamento específico de meio ambiente, extremamente abrangente, também com pessoas que têm patentes em relação ao meio ambiente. Quem será o responsável por isso? Será Mário Albanese, que irá coordenar essa diretoria. Bem, como se isto por si só não fosse suficiente, nós queremos dizer também que estamos indo para o interior. Nós estamos indo para Mococa. E em Mococa nós teremos como responsável o Guilherme de Souza Gomes e o de Jair Rota, que serão os responsáveis pela região de Mococa. Mas como se isto já fosse suficiente, nós queremos dizer não. Nós fizemos uma parceria com o IPEM. Qual é a finalidade dessa parceria? É permitir que você possa usar os laboratórios do IPEM, que você possa buscar tecnologia, que você possa buscar novos produtos dentro de uma conformidade, que você possa buscar a certificação da sua empresa de uma forma que você não vai gastar 150 mil reais ou ter que ter um laboratório próprio, e sim usando as instalações do próprio Instituto IPEM, usando tecnologia também deles e tendo a certeza que o seu produto estará em condições de repetibilidade, etc. Tudo isso para garantir que você possa produzir com segurança, ambientalmente correto e elevando cada vez mais o padrão de excelência e qualidade da microempresa, da pequena empresa, do meio, para que possa produzir dentro da legislação e sendo orientado, não sendo multado ou perseguido, mas sim sendo aconselhado. Pesquisa Datafolha, que aliás nos ajuda muito, porque nós não acreditamos em achismo, acreditamos em profissionalismo, demonstra que 84% das empresas acham fundamental a inovação e a tecnologia. Para o quê? Para que a empresa possa continuar produzindo, para que ela possa subsistir. E aí você começa a entender um pouquinho o porquê do acordo com o IPEM, porquê
desses departamentos, porque tudo isso que nós estamos fazendo acaba num ciclo. Bem, e aí começa o grande desafio. E o grande desafio, que merece elogios, chama-se a nova indústria brasileira. Agora, qual o histórico disso? Se nós voltarmos na pesquisa Datafolha, nós temos aqui alguns indicadores só para reflexão. 82% criticam o custo do dinheiro. 79% criticam a falta de apoio governamental. E nós vamos continuar um pouquinho nessa tabela que está aí, só para reflexão. Acho que vocês não encontraram ninguém que criticou tanto a taxa de juros como o Simp. Está aqui manchetes de jornais que estão aí, históricos, e a verdade dos fatos é que é absolutamente impossível conviver com as taxas de juros que vêm se aplicando hoje na economia brasileira. Aliás, um freio reconhecido por toda a sociedade para a geração de emprego, crescimento econômico. Mas eu quero voltar e puxar todo esse tema para a nova indústria brasileira. Quando nós falamos da nova indústria brasileira, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que, olha, você ter acesso a dinheiro a 4% ao ano, mais 2% de spread, é ruim ou é ótimo? Ou isto vai dar condição competitiva para as empresas? Isso vai dar condição dela se modernizar? Isso vai dar condição para ela buscar inovação tecnológica? Isso vai dar condição para ela começar a produzir de uma forma descarbonizada? Ela começar a se tornar cada vez mais competitiva. Agora, quando a gente fala em competição, seria importante a gente comparar com os outros países do mundo. Ué, o que o empresário brasileiro acha comparado ao empresário? E estou falando aqui especificamente do empresário da microindústria e da pequena indústria. Este é o foco da nossa conversa. Se nós olharmos, 79% desses empresários reclamam da falta de apoio governamental. E o que nós temos agora? Nós temos, no início deste ano, especificamente no dia 6 de janeiro, nós tivemos o privilégio da gravação do programa que foi ao ar com Sua Excelência, o Vice-Presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Geraldo Alckmin, que deu uma prévia do que seria o anúncio, algumas semanas depois, feitas pelo senhor Presidente da República, que ele apresentou um projeto. Bem, e aqui eu preciso que você pense comigo. Primeiro, ele é absolutamente abrangente. O que significa isso? Significa que é para micro, pequena, média empresa, para que todos possam acessar. Qual o objetivo disso? Tem dinheiro, é um dinheiro a 4% ao ano, mais 2% de spread. O que significa isso? Significa que você começa a dar a essas empresas condição competitiva. Começa a dar a essas empresas possibilidade de fazer o investimento, pagar o investimento. Possibilita competitividade, onde ele consegue começar a concorrer com produto internacional. Significa que ele pode ter acesso à inovação, à digitalização, à pesquisa, enfim, a tudo aquilo tão necessário para que a empresa possa seguir o seu rumo. Um outro item que merece profunda reflexão, que está lá nessa nova indústria brasileira. Os produtos vendidos no Brasil precisarão ter um contingente mínimo de nacionalização de peças componentes dentro do produto. O que significa isso? Significa que você passa a ter um novo mercado que hoje é todinho colocado lá fora, que ele pega o produto pronto, coloca aqui, e o brasileiro não faz nada a não ser pagar o produto, passa a ter obrigatoriedade de ter uma participação da produção nacional.
Traduzindo isso, significa mais empresas no Brasil produzindo, significa mais empregos, significa aumento da tecnologia local, significa melhoria da condição das empresas. Se isto só não fosse suficiente, um projeto que abre as portas para que a informatização, para que o meio de produção possa ser competitivo, possa ser inovador, possa ser tecnológico, possa ser sustentável, significa que você começa a colocar padrões, não só nacionais, mas você começa a entrar no jogo da competição internacional. Para o quê? Para ter empresas mais competitivas a nível internacional. Bom, se isto fosse suficiente para dizer que nós apoiamos essa iniciativa, nós precisamos ir um pouquinho mais a fundo nesse cenário. Ele também prevê o apoio a fontes de energia renovável. O que significa isso? Significa uma adequação a processos não poluentes, de geração de energia, de fontes de energia. Se a gente for mais adiante, a gente vai ver também a necessidade que se impõe no mercado internacional de você estar ambientalmente correto. E essas fontes vão para aí. E aí, um outro aspecto é a mecanização da agricultura. Que bom que isto possa estar disponível para o pequeno produtor, para aquele que não tem condição hoje de mecanizar a sua produção, mas que este projeto viabiliza isso, viabiliza a área produtiva não só da micro e pequena indústria, mas também de grandes corporações nessa integração, garantindo o que para o pequeno? A participação no contingente nacional. Bem, essas são só algumas medidas que estão lá nessa nova indústria brasileira. Isto nos leva a dizer que se essas medidas se concretizarem, se chegarem na ponta, se tornarem realidade, dará ao Brasil a condição, no setor industrial, não mais de eleger campeões, mas sim de eleger toda uma classe produtiva que, com o passar dos anos, poderá se tornar um grande propulsor da indústria nacional. Tal qual foi feito na agricultura, durante anos, com dinheiro a 4% ao ano, agora se abre essa possibilidade para a micro e pequena indústria, para a média indústria. O que significa a possibilidade de uma mudança para muito melhor. Esperamos e apoiamos isso que está no papel, para que se torne realidade no dia a dia das empresas. Por isso, entre vários outros motivos, e o tempo não me permite continuar, é que nós estamos apoiando e desejando pleno êxito nesta iniciativa. Só está faltando você, junte-se a nós. Juntos nós somos muito mais fortes. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. O SIMP cresceu e existe porque você existe, empresário da micro e pequena indústria. Juntos somos mais fortes. Obrigado. SIMP, 35 anos ao seu lado. Ainda no programa de hoje teremos o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União para pessoas físicas e jurídicas. A professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, falando sobre saúde mental e o impacto para as empresas. O advogado Piraci Oliveira analisando importantes pontos que afetam o planejamento do empresário para 2024.
Assim como a Receita Federal regulamentou a autorregularização tributária, permitindo parcelamentos e descontos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recentemente editou também norma permitindo que pessoas físicas e jurídicas, microempresários, empresários do MEI, possam também aderir a um sistema especial de regularização tributária com parcelamento. Nesse caso específico aos débitos que estão junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aqueles que colocamos como inscritos na dívida ativa. A possibilidade é de descontos de até 100% na multas e nos juros, assim como parcelamento em até 145 vezes. Em relação ao MEI, as dívidas podem ser parceladas em até 60 meses, com descontos de até 50% sobre o seu valor global. Mas não é uma adesão automática ou a possibilidade desse parcelamento já nas suas condições máximas. Primeiro, a Procuradoria vai fazer uma análise da atividade do empresário, da pessoa, assim como da sua capacidade de pagamento. A partir dessa análise, então, é que ela vai determinar qual o desconto ou os prazos que podem ser aplicados. De qualquer forma, esse prazo vai até 30 de abril e é importante que todos, empresários da micro e da pequena empresa, os empresários em geral, optantes do MEI, façam uma análise daquilo que está inscrito em dívida ativa, consulte, acesse o portal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no item Regularize, e veja a possibilidade desse parcelamento, quais as condições que vai conseguir, quais os descontos que serão possíveis, que podem chegar até 100% de multa e juros, e em parcelas de até 145 meses. Portanto, o Simples está aqui, mais uma vez, prestando esse auxílio, informando para que todos os empresários, e principalmente o empresário da micro e da pequena indústria, se mantenham regulares e formais, gerando emprego e renda, para que o país continue avançando e crescendo. Olá, pessoal do Simp. Eu vim aqui fazer uma pergunta para você. Vocês sabiam que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou em pesquisa que até 2050 teremos 1/3 da população doentes com algum problema mental? Ou seja, uma pessoa a cada 3 pessoas que você conhece terá algum problema. E agora você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a minha empresa? Tem tudo a ver. Afinal de contas, empresas são feitas de pessoas. E se não trabalharmos a saúde mental dos seus colaboradores, eles não vão performar de maneira com que você tenha um bom desempenho na sua empresa, não gerando, portanto, lucro. E aí você me fala, mas então como que a gente pode olhar isso com mais carinho? Afinal de contas, a gente sabe que também por pesquisas, se a gente pega e trabalha todo um engajamento, toda uma estimulação e clima organizacional e cultural da sua empresa, você tem um desempenho de 21% a mais no seu resultado. Ou seja, quando a gente trabalha toda a parte de saúde mental e saúde e bem-estar do seu colaborador, a gente tem esse lucro para nós. Também pesquisas demonstram que apenas 32% dos colaboradores, dos nossos funcionários, se sentem pertencidos na organização, ou seja, 1/3 apenas. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar uma educação corporativa, trabalhar um movimento de qualidade de vida e saúde mental para os nossos colaboradores, isso não é um custo, e sim um investimento. Investimento no nosso colaborador, que vai nos dar um retorno nos resultados organizacionais. Pense nisso. Começo do ano, começo de 2024 e infelizmente temos um quadro de grande incerteza, especialmente para o planejamento do que vem pela frente. Vamos tomar as questões de ordem de contratação de pessoal. Separei aqui 3 itens para que possamos discutir e a gente debater como as coisas estão, de certa forma, inseguras. O primeiro delas é a questão da desoneração da folha de pagamento. 17 setores, que envolvem aproximadamente 9 milhões de trabalhadores, não sabem se poderão gozar da desoneração a partir de 1º de abril ou não. Existe uma medida provisória vigente, ela está ainda
existindo, determinando o fim da desoneração e a tributação diminuída para os primeiros meses, 10%, como tratamos nos programas anteriores. Mas há uma grande incerteza. Então, uma empresa que vai contratar mão de obra, que vai tentar expandir seus investimentos, fica na dúvida quanto à carga previdenciária que incidirá sobre a folha de pagamento. Isso é muito ruim. Pensamos que isso deva ser resolvido o quanto antes por um acordo entre Senado, e em última instância Congresso, e o Executivo. É melhor que a desoneração continue existindo, como a lei aprovada no final do ano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relativo à reforma trabalhista. E aqui eu vou trazer uma informação pouco divulgada. O Tribunal Superior do Trabalho está pautando uma decisão que determinará para efeito coletivo, ou seja, que vigiará para todos os contribuintes, se a reforma trabalhista de 2017 aplica-se para todos os contratos de trabalho ou só para os contratos posteriores a ela. Então nós temos aqui aproximadamente 6, 7 anos da reforma e será debatido e julgado nas próximas semanas se ela se aplica de forma retroativa para todos os contratos ou só para quem trabalhou dali para frente. Em última instância, se o tribunal entender que a reforma só se aplica para os contratos novos, nós teremos numa mesma empresa 2 colaboradores na mesma função, no mesmo cargo, com o mesmo salário, um regido pela lei antiga e um regido pela lei nova. Poderia, em última instância, obrigar inclusive a demissão de empregados antigos para a recontratação depois de um tempo. Não faz nenhum sentido. Então é uma grande insegurança, uma grande incerteza. E nós temos uma relativa incerteza ainda acerca da pejotização. Desde a década de 90, quando foi criado o enunciado 331 lá atrás, era claro que a pejotização era, por regra, ilícita, atividade fim em especial. Depois da reforma trabalhista de 2017, a pejotização foi aceita mesmo para o segmento da atividade fim. Ainda assim, a Justiça do Trabalho, especialmente nos regionais e no Tribunal Superior do Trabalho, estava reticente à ideia da aceitação dos PJs das empresas unipessoais como uma operação lícita. De poucos meses para cá, eu diria novembro de 2023 para cá, o STF tomou as rédeas dessa matéria e depois de seguidos julgados, ainda que julgados de forma individual, passou a entender que a pejotização pode ocorrer, especialmente aquelas que foram os leading cases dos aplicativos. Então, se pode para os aplicativos, pode para muito mais gente. Mas são decisões ainda individuais. Está agendado também para as próximas semanas, talvez os próximos 2 meses no máximo, uma decisão do plenário do Supremo acerca da legalidade ou não da pejotização. Então veja que são alguns assuntos que na ordem trabalhista trazem relativa insegurança, especialmente para o planejamento de 2024. Tomara que nos próximos programas estejamos aqui dizendo que essas questões foram sedimentadas e todas elas em prol do emprego e da geração de riqueza. Fiquemos atentos e nesse espaço discutiremos a atualização desses temas. Fique conosco.